Oi, pessoal, tudo bem? E aqui estamos novamente com a Prosa com o Bertaglia, que tem um propósito de transferir, de compartilhar o conhecimento usando a experiência, a boa vontade das pessoas. Eu costumo dizer que uma andorinha só não faz verão, por isso eu trago os amigos aqui, amigos que têm a intenção, têm a vontade de compartilhar o conhecimento, as experiências que eles têm e que construíram ao longo da vida. Hoje nós vamos falar de digitalização e guarda de documentos. É um assunto um pouco diferente aqui na Prosa com o Bertaglia, e nós vamos trazer uma pessoa que trabalha com isso já faz algum tempo. E nós sabemos que à medida que as empresas vão crescendo, saindo, por exemplo, do conceito de uma startup para um negócio já estabelecido, o volume de documentos em papel ele acaba crescendo exponencialmente. E essa papelada armazenada desperdiça um baita de um espaço e às vezes é difícil de fazer a gestão, é difícil de administrar esse conteúdo todo. Uma solução é digitalizar tudo. Pode-se usar técnicas de conversão digital para transformar, para converter todos os documentos que estão em papel da empresa para versões eletrônicas, que são armazenadas no próprio servidor, ou na nuvem, ou em terceiros. Isso permite que os documentos sejam gerenciados de uma maneira muito mais eficiente, sem perder, veja bem que interessante isso aqui, sem perder os documentos mais críticos, que são fundamentais dentro da organização, seja para o interior da organização, ou seja, inclusive para efeitos legais, evitando, assim, danos à credibilidade do negócio. Curtam aqui a nossa Prosa com o Bertaglia, porque nós vamos agora trazer, eu tenho o privilégio de trazer aqui para refletir sobre esse assunto e prosear comigo, o meu amigo itatibense, o Denis Zanata. Oi, Denis, meu amigo, que fantástico, que bacana tê-lo aqui na Prosa com o Bertaglia. A prosa que tem um propósito bastante interessante de transferir e compartilhar o conhecimento, e logicamente depende dessa prosa, desse bate-papo com vocês aqui. E a gente já se conhece aqui na Grande Itatiba, né, Denis, há um bom tempo. Seja bem-vindo, Denis. Olá, Paulo. Poxa vida, hein? Que honra fazer parte dessa prosa, né? Uma coisa que eu admiro pra caramba, tenho acompanhado aí os seus vídeos. Poxa, quanta coisa legal, meu amigo. Olha, muito bacana. Poxa, essa iniciativa sua, ela é monstruosa. E, poxa, uma honra para mim aqui participar, sabe? Nossa, uma coisa que eu sempre admirei, agora tá com um cara que eu admiro demais. Poxa, para mim é uma honra. Muito legal mesmo, Paulo. Obrigado pela oportunidade e pelo convite aí. Que isso, Denis, que bacana, que legal. Denis, eu sei da sua experiência aí, você participou de um curso meu lá de planejamento estratégico, né? Com a Carmen Vera, muito bacana aquele curso lá. E, Denis, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência aí em digitalização? Vamos lá, Paulo. Bom, a gente pode dividir, né, esse aspecto em duas pontas, né? Primeiro na digitalização, como você já mencionou, e depois a gente fala um pouco sobre o armazenamento físico dos documentos, né? Então, a gente falando um pouco hoje sobre digitalização, é uma coisa que é bem interessante a gente mencionar, que nós estamos passando, né, Paulo, da era física para a era digital. Então, um exemplo que a gente tem aí, que já está mais ou menos 9 anos, 8 anos aí firme no mercado, é as notas fiscais, né? Se a gente falar que há 10 anos atrás a gente tinha o talonário, né? Que era o talão de notas, onde fazia tudo na mão, né? Hoje a gente trabalha com notas fiscais eletrônicas, né? Na verdade, nem se aceita mais praticamente os talonários. Então, tudo que é nota fiscal hoje, ela é digital. E aí, como é que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer para a gente passar dessa transição do físico digital? A digitalização de documentos, né? Então, hoje a gente tem uma oportunidade bem legal, que são alguns departamentos dentro da empresa. A gente falar hoje em digitalização, eu também ramifico em departamentos. Vamos falar um pouco sobre RH, né? Recursos humanos. É um documento que ele é extremamente importante para as organizações. Então, a gente percebe que as empresas, não que elas não deem atenção para os documentos, meu Deus, não é essa a questão. A questão é que a importância do documento, às vezes, ela é diminuída dentro da empresa.
Então, se a gente pensar num prontuário de um integrante, qual é a importância desse documento para a organização? Então, se a gente falar, ele só entra na hora do registro do funcionário, nossa, esse é o iniciozinho do documento dentro da empresa. Se a gente pensar no documento ao longo da vida, nós temos lá várias e várias empresas que passam por grandes problemas trabalhistas por conta de falta de documento do integrante, falta algum documento, não se encontra. Então, o problema da empresa? Muitas vezes não, muitas vezes o problema é do processo, que às vezes acaba aí passando por várias pessoas e o documento acaba sendo extraviado. E aí? Aí você passa por uma ação trabalhista e confesso para você, Paulo, a experiência que a gente tem dentro desse ramo é que, assim, as empresas perdem muitas e muitas ações trabalhistas por falta de documento. Então, às vezes, é um simples documento que é o ASO, vamos dizer assim, que é o documento onde a pessoa faz para ingressar na empresa, né? Poxa, perde o ASO do integrante, ação trabalhista perdida. Então, perde-se cartões de ponto, ações trabalhistas perdidas. Então, o que a gente faz? Se a gente trabalhar com essa questão da digitalização do documento, isso nunca mais vai acontecer. Você digitalizou o documento, você guardou ele para o resto da sua vida. Então, esse tipo de documento que ele é tão minucioso, ele é complicado da gente tratar ele só fisicamente. A partir do momento que a gente digitaliza o documento, ele fica para o resto da vida, a gente não perde mais. Então, aí o risco de você perder uma ação trabalhista, ele diminui, assim, vamos dizer, em 98%. Então, assim, essa é a importância da digitalização do documento dentro de um dos setores das organizações. Outros setores que a gente menciona também, contratos. Às vezes você tem os contratos com os seus clientes. Poxa, se você digitaliza ele, outra coisa que você não perde. Então, você tem alguma reclamação de um cliente seu ou de até um fornecedor, você tem o documento digitalizado, você acessa ele da hora que você quiser, aonde você quiser. Então, esse trabalho nós estamos fazendo hoje, nós hoje temos aqui um sistema de digitalização de documentos, que a gente faz essa digitalização e deixa ele disponível para você acessar a hora que você quiser, aonde você quiser. Então, no seu celular, hoje, você acessa o documento, você acessa no seu notebook e assim por diante. Então, a gente faz essa gestão de digitalização de documentos, onde você tem a segurança de que o seu documento está digitalizado. Com isso, a sua chance de perder, de ter perdas, vamos dizer, financeiras, vamos falar, onde mais dói, né, nas pessoas, é o bolso. Então, você diminui essa perda, vamos dizer assim. Então, hoje é recomendado que a gente digitalize os documentos por essa questão. As empresas hoje não têm muito tempo, as equipes estão muito mais enxutas, então, para fazer essa gestão documental, ela tem uma certa dificuldade por conta das empresas estarem enxutas nas suas equipes. Então, quando você começa a pensar nessa questão extra, vamos dizer assim, externa, perdão, é onde você vai ter os seus ganhos e as suas perdas vão ser menores, né? Denis, você tocou alguns pontos aí bastante interessantes. Essa história de guarda de documentos, de papel, né, é muito interessante, porque muitas vezes você sabe que ele existe, você sabe que ele guardou, ou que ele está guardado em algum lugar, seja na empresa ou mesmo na casa, né, como indivíduo, né? Mas você não consegue achar, né? Isso é muito crítico, isso é extremamente complicado. Então, eu imagino empresas de médio, ou pequeno, ou grande porte, tratando todo esse volume de papel ou de documentação, logicamente, aí você cria uma organização em relação a isso para poder armazenar. E é uma coisa, né, Denis, que muitas vezes as empresas e as pessoas não dão a devida importância. Ou seja, poxa vida, guardar papel, né, digitalizar papel, parece ser complicado, tem um custo desnecessário, né? Sou curioso, Denis, no seguinte, ok, eu posso ter a vontade da minha empresa de fazer a digitalização, de colocar tudo isso armazenado em algum lugar, mas a minha pergunta é, existe alguma regra para isso? Ou seja, existe alguma imposição ou isso é um livre-arbítrio? A empresa é que estabelece se ela quer ou não. Do ponto de vista de lei,
Tem alguma coisa direcionada para isso ou não? Não, Paulo. Na verdade, é a questão da gestão mesmo, né? Então, bom, falando um pouco agora sobre o armazenamento físico, daqui a pouco a gente vai. O gostoso da prosa é isso, que a gente vai e volta no assunto, né? Fantástico isso, isso é bom demais. Se a gente falar um pouco sobre o armazenamento físico do documento, né, Paulo? Logicamente que existe uma planilha de temporalidade, ou seja, os documentos que você tem que armazenar por X tempo, né? Notas fiscais são 5 anos, documentos fiscais são 5 anos, documentos de integrantes. A gente fala que são 35 anos, mas, na verdade, a gente fala que não pode descartar documento de integrante, né, Paulo? Porque daqui lá na frente o cara precisa aposentar, ele vai lá atrás da empresa, atrás do documento dele. Então, você não descarta esse tipo de documento. Então, assim, hoje, a questão maior é a gestão. Não existe uma regra, não existe uma lei. E como você falou, hoje a gente pega algumas empresas aqui para armazenamento de documentos, né? Que a gente vai na onde? A gente vai na casa do cara buscar o documento, né? Porque ele não tem lugar na empresa, então ele tem um quartinho na casa dele, você vai lá, o documento está tudo lá. Então, assim, não digo que é uma culpa da empresa. É como eu falei para você, as empresas estão tão enxutas hoje, as suas equipes, que não tem uma pessoa responsável pelo arquivo. Então, a gente já começa pelo nome dele, né? O arquivo morto. Arquivo morto é o trem que você não quer mais saber fazer o quê. Quando morre, a gente só canta, a gente só faz oração, né? Agora, então, ele vira um arquivo que ninguém mais se preocupa. Quando você coloca na área externa, né, numa empresa externa, é ela que faz essa gestão. Então, hoje, a maior dificuldade que a gente encontra, Paulo, é que as pessoas entendam que ele está tirando um processo de dentro da sua empresa. Então, se você falar assim, olha, daqui a pouco, você tem um lote, que nem você falou, as empresas elas vão crescendo, o volume vai aumentando, ninguém faz essa gestão, aí, e no meio do caminho, você recebe uma fiscalização. Aí vira aquela loucura atrás de documento. Então, vai lá na casa da pessoa, vai abrir caixa, vai procurar, vira aquela loucura. Então, quando você tira esse processo, vamos supor, nós aqui fazemos essa gestão do documento físico também. Então, o cara precisa de um documento, poxa, ele faz a solicitação do documento, coisa de 2, 3 horas, o documento está na mão dele. Coisa que ele teria que destinar uma equipe para fazer essa busca do documento, ele não vai saber, até porque, né, Paulo, vamos ser sinceros, não é a função dele. Uhum. Ele tem que se preocupar com o que é a função. Então, uma empresa automotiva, ela tem que fazer a sua automação. Uma empresa de construção civil tem que fazer a construção civil. Um hospital, Santa Casa, tem que atender os pacientes. Não é esse o foco da empresa. Por isso que, às vezes, as empresas acabam deixando um pouco de lado. Mas, quando a gente entende essa questão de que é um processo, que eu estou tirando um processo de dentro da minha empresa para terceirizar, isso me passa uma certa segurança de que quando eu passar por alguma informação dessa, alguma auditoria, fiscalização, eu posso contar que o documento vai estar na minha mão, né? Então, quando a gente começa a fazer esse trabalho quando a gente traz uma empresa aqui para a gente fazer essa gestão, a gente faz um inventário da documentação, a gente confere se realmente o que está na caixa é o que está na etiqueta, né? Normalmente vem uma etiqueta na caixa. Então, a gente faz todo esse inventário e aí a gente tem na mão o que realmente a gente tem. E aí, quando a pessoa precisa, a gente faz essa gestão. E essa questão da temporalidade também é uma outra coisa que, assim, a gente fala em eliminar documentos, é o que eu estava falando agora há pouco, né? A gente está nessa transição do físico para o digital. Olha, deixo aqui uma dica para você, gestor de empresas. Não descartem documentos nesse momento. Ainda, se a gente pensar que, né, como eu estava falando da questão das notas fiscais eletrônicas, né? Elas demoraram 5 anos para entrar como regra, para entrar como lei. Então, foram 5 anos de testes, de tudo isso. Então, nós estamos ainda passando por isso, por essa questão da lei ser firmada, o documento digital ser válido. Então, está tudo nesse momento de transição, é onde a gente fala, olha, segura um pouco a mão, gente, não vamos sair queimando o documento, não, porque não é a hora, Paulo, não é a hora. Oi, Denis, que legal, que bacana essa complementação sua, essa introdução. Logicamente, eu tenho aqui, conforme você vai falando, tem uma série de curiosidades aqui.
Denis, eu vou dizer para você, a prosa está muito gostosa, está boa demais. Obrigado, legal. Você falou muito bem aí, ajudou bastante aqui o pessoal que está acompanhando a prosa com o Bertaglia. Vamos fazer o seguinte, Denis, vamos encerrar o primeiro bloco e nós vamos para o segundo bloco agora para falar de um outro tema, porque eu tenho uma curiosidade aqui de saber como é que a gente aplica a tecnologia nesse contexto da digitalização. Pode ser? Vamos lá? Perfeito, vamos lá. Oi, Denis, tudo bem, meu amigo? Que legal, que fantástica essa prosa aqui, você falando sobre um assunto que muitas vezes, veja que interessante, muitas vezes as pessoas não dão aí, Denis, a devida importância para esse negócio, né? Só dá importância a hora que acontecer alguma coisa, como você falou aí. Ou seja, o sujeito está aposentado, precisa de documentos, ou então está na casa de um funcionário, eventualmente o funcionário leva para casa e sai da organização, e aí, como é que fica? Né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, explorar um pouco o lado da tecnologia, agora nesse segundo bloco, Denis? Vamos lá, Paulo, vamos lá, vamos falar. Que bacana. Existem algumas coisas que eu gostaria de perguntar, inclusive você já explorou um pouco aí. Como é que o cliente acessa? Como é que armazena? Por exemplo, existe o conceito da tecnologia hoje das nuvens, né? Ou seja, armazenagem nas nuvens. Então, é desde o aspecto onde você coleta o documento, você faz o inventário do documento, verifica se ele está correto, você encaixota, você digitaliza, ou seja, existem vários processos dependendo do meio que você vai usar, seja lá o papel, que você também armazena, ou seja o digital. Comenta um pouquinho sobre isso para a gente também, o Denis. Bom, Paulo, eu acho que o princípio de tudo é dar agilidade ao processo e às empresas. A gente evitar ao máximo brecar o processo, né? Então, a gente tenta fazer de uma tal maneira que a pessoa tenha facilidade de encontrar o documento dela. Então, vamos falando um pouco sobre a digitalização, como é que funciona hoje? Hoje, nós trabalhamos sendo nós a nuvem, né? Então, a gente coleta a tua documentação, fazemos a triagem desse documento, a separação, a organização dele, digitalizamos ele e deixamos ele disponível. Porém, como é que funciona isso? Quando a gente vai bater esse papo sobre quero digitalizar o meu documento, vamos falar sobre os integrantes, por exemplo. Aí a gente entra num consenso. Quais são as informações importantes para você fazer a busca desse documento? Eu quero que tenha o nome do meu funcionário, claro, né? Eu quero que tenha a chapa dele ou o número de inscrição. Eu quero que tenha o CPF dele. Então, a gente discute algumas informações importantes para você fazer essa busca mais fácil e mais rápido dentro do sistema. O nosso sistema ele é muito simples, muito fácil de usar. É como se fosse, vamos dizer, o próprio Google. A partir do momento que você coloca o nome Paulo Bertaglia, vai aparecer a documentação do Paulo. Aí você clica no botão, ele gera toda a documentação do Paulo que foi digitalizada. Então, nós trabalhamos nesse sentido de facilitar ao máximo a busca do documento. Esse, assim, é a chave do negócio. Porque se você dificulta, você perde tempo. E o tempo, a gente sabe, precioso. Aquela luta contra o relógio sempre. Então, nós trabalhamos dessa maneira. Nós somos a nuvem para nossos clientes e a gente facilita essa busca. Outro tipo de documentos são, muitas vezes, contratos ou até alguns escritórios de advocacia, onde tem alguns processos. Então, quais são as informações importantes para essa busca? É o nome do cliente, é o nome do requisitante. Enfim, aí essa discussão é feita no momento que a gente vai bater esse papo, onde seja mais viável para o cliente sempre que ele faça essa busca o mais rápido possível. Então, essa é uma tecnologia que a gente desenvolveu, Paulo, para a gente tentar viabilizar o trabalho em cima disso. E também, falando um pouco sobre o armazenamento físico, nós temos aqui um controle também, que a gente deixa todas as caixas aqui registradas. Então, a gente sabe, no momento que você faz essa solicitação de um determinado documento, a gente busca internamente aqui para também agilizar o processo para que você tenha o documento o mais rápido possível em suas mãos. Então, a gente trabalha hoje aí com um target de 6 horas para atendimento de solicitações, porém, a nossa realidade hoje é de 2 horas.
Então, quando eu vou bater um papo com você, olha, Paulo, eu quero você, poxa, eu te atendo em 6 horas. Normalmente atende, esse horário, esse time, ele está dentro de um padrão. Mas a gente hoje está atendendo com 2 horas de agilidade nesse processo, para que você tenha o documento mais rápido e lógico, porque quando chega o documento para você, é aquele alívio, né, Paulo? Olha, você da forma como você está narrando todo o contexto aí, me vem à cabeça o seguinte, o Denis, bacana, até porque eu sempre fui uma pessoa de supply chain, logística, trabalhei com estratégia, armazenagem, estoque, e o que eu estou vendo aqui é que você é o homem da logística, né? Ou seja, você armazena, independentemente do formato como você armazena, você está depositando ali um bem, um material que alguém vai consumir no futuro. Principalmente hoje em dia, que nós estamos falando de inteligência artificial, transformação digital, mundo em evolução, ou seja, as empresas querendo obrigatoriamente colocar isso dentro de um contexto que facilite muito a vida, né, para o momento atual e também para o futuro. E quais são os principais clientes, não nome de clientes, mas os segmentos que te procuram, o Denis, para poder colocar esses materiais dentro da perspectiva da digitalização? Paulo, não tem um segmento específico, né? Hoje nós estamos aqui trabalhando, vamos dizer assim, armazenamento físico, nós temos hospitais, Santa Casa, empresas de colégios, né? E assim, não tem muito assim para, olha, essa empresa aqui, esse segmento eu vou ajudar a fazer nesse processo. Não, porque na verdade a gente pensar nisso, todas as empresas geram documentos, né? Então, hoje que nós estamos trabalhando bastante na questão da digitalização, são empresas que têm muitos integrantes, né? Empresas que têm funcionários, que têm essa rotatividade muito grande, então são empresas que nos procuram. Empresas de facilities, por exemplo, que elas têm uma diversidade muito grande de clientes. Então, elas têm muitos contratos com os clientes. Então, uma empresa de segurança e vigilância. Então, ela tem vários e vários clientes. Então, ela digitaliza esse contrato para ela ter um melhor acesso. Empresas de advocacia que digitalizam os processos. Poxa, isso aí é uma coisa que assim, a gente tem trabalhado bem forte, Paulo, porque tem ajudado muito. Inclusive, você falou uma palavrinha que está surgindo agora aqui, que nós estamos implementando aqui dentro do nosso sistema, que é a inteligência artificial. Hoje, o nosso sistema, a gente está finalizando uma melhoria nele, que ele vai praticamente te dar o diagnóstico. Então, você vai, a partir do momento que a gente digitaliza esse documento, ele já vai fazer a leitura em OCR, né? Ele faz entende as palavras, entende os conceitos, e ele te dá praticamente um relatório sobre isso. Então, assim, são empresas que têm buscado, que a gente tem visto que tem procurado bastante, mas, assim, falar para você, olha, essa empresa aqui é um ramo de atividade que vai ajudar, na verdade, todos, né? Porque a gente pensa em documento físico, algumas têm um batalhão de documentos, algumas que querem digitalizar para facilitar o seu processo. Então, assim, a gente acaba abrindo o leque. Hoje nós temos aqui, como eu falei, escritório de advocacia, colégios, instituições de ensino, hospitais Santa Casa, empresas de construção civil. Então, a gente está ramificando assim para todos os lados, porque é um sistema interessante para todos, né, Paulo? Eu acho bacana isso que você está falando, Denis, até porque vamos imaginar o seguinte, né? Já que nós estamos falando de um mundo totalmente digitalizado, transformação, inteligência artificial, ou seja, né, algumas coisas estratosféricas aí, pessoas, né, construindo foguetes para poder levar pessoas passearem na Lua, quer dizer, nós já estamos num futuro muito distante. Mas uma das coisas que às vezes eu fico imaginando, Denis, eu acho que aí você está criando a base, essa é a perspectiva. Você falou aí de digitalização de documentos de colégios, universidades, hospitais, advogados, né? Eu imagino no futuro, né, em alguns lugares até já é possível, mas, por exemplo, você ter o prontuário de uma pessoa, né, e de um determinado hospital, né, mas quando você vai em outro, né, esse acesso para saber qual é a sua glicemia, qual é o seu colesterol, você não precisa levar o exame em papel para a pessoa ver o que você teve no último exame que você fez. Ou seja, vai acessar uma base central, né? E essa base central, logicamente, é uma ramificação, né? E que coleta dados
em uma quantidade enorme de lugares, né, para poder trazer esse dado, essa informação daquele avatar, daquele sujeito, vamos dizer assim, né? Você acha que eu estou sonhando ou esse pode ser um futuro breve? É o futuro hoje, na verdade, Paulo? É o futuro presente, vamos dizer assim, né? É que assim, se a gente for pensar nesse cenário que você está falando, hoje a gente pensa no médico, né? O médico ele não atende só em um hospital. Ele atende no hospital, ele atende na clínica, ele atende numa santa casa, ele atende em diversos locais. Então, às vezes, um médico que atendeu um hospital, se ele tem um login e senha dele, vamos supor assim, ele acessa o prontuário daquele paciente dentro da Santa Casa, ele pode acessar o prontuário daquele paciente dentro da clínica dele, às vezes na casa dele tem alguma dúvida lá, ele está adiantando algumas coisas no outro dia, ele acessa na casa dele. Então, assim, é uma coisa que está muito presente. Na verdade, é esse entendimento que as pessoas ainda estão, vamos dizer assim, falhando, eu acho, sabe, Paulo? Porque é uma coisa que é fácil. Você vai acessar o documento, o prontuário do paciente, aonde você quiser. Então, se, poxa, numa urgência, você está aqui em Itatiba, aí você está em Campinas, um paciente seu foi deslocado para lá. Poxa, você vai ter que acessar como o prontuário desse paciente para você saber o histórico. Você não vai lembrar de todos os seus pacientes. Agora, se você tem essa facilidade de encontrar o prontuário do paciente lá em Campinas também, poxa, você vai facilitar muito tudo, né? O todo, né? Vamos dizer assim. Então, é um futuro presente, vamos dizer assim, que as empresas, que a gente pensar no hospital, está na hora de começar a se mobilizar para isso, né, Paulo? Eu acho que, como você falou, a gente está indo com um foguete para a Lua, qual a dificuldade da gente digitalizar um documento hoje que está tão simples? Poxa, às vezes, logicamente, que eu, como gestor da empresa, eu quero ver também um pouco do meu lado. Mas, às vezes, eu falo assim, como que o cara não está enxergando isso, essa facilidade que a gente está dando para ele e para todo um contexto, para todo um processo, né, Paulo? É verdade, é verdade. A gente sabe que existem desafios, mas a tecnologia ela está muito presente, evoluiu demais, né? Nós percebemos pelo aspecto da pandemia, que propiciou, inclusive, uma evolução muito rápida na tecnologia. Muitas empresas estão aprimorando aí, mesmo o fato de nós estarmos aqui falando, né? Batendo esse papo aqui, abriu uma oportunidade. Há um ano e meio atrás, eu fazia esses papos aqui também por uma ferramenta que eu já julgo ultrapassada, né? Que era o Skype, né? Eu conversava via Skype com as pessoas. Eu sempre fiz isso, viu, Denis? Sempre gostei de fazer essas prosas aqui. Antigamente a prosa era física, eu ia lá no Vila Lobos, em São Paulo, marcava um dia por semana, e aí eu conversava com 5, 6 pessoas, né? Até porque eu tenho minha empresa, ela depende muito desse diálogo, aprendizado, ensinar, né? Conversar com fornecedores, com clientes, e isso acabou ampliando muito o leque de relacionamento com as pessoas. Meu querido Denis, nós estamos aqui encerrando a prosa com o Bertaglia, meu amigo. Poxa vida, hein, Paulo? Dava para a gente conversar mais um pouquinho aí, viu? Porque, olha, é um assunto gostoso e com você ainda fica mais fácil ainda, né, Paulo? Bacana, meu amigo. Uma gratidão enorme aí para você, tá bom? E se cuide nesse período difícil que nós estamos vivendo aqui com a pandemia, né? Vai passar, nós temos certeza, mas há que sacrifício, né? Se Deus quiser, vai passar, Paulo. E o que eu ainda tenho um sonho na minha vida é que você venha aqui para tomar um café comigo, viu? Eu vou sim, faz 3 anos que eu estou prometendo. Faz 3 anos já, poxa, agora entrou a pandemia, dificultou um pouco, mas a gente vai passar por isso. Daqui a pouco eu espero você aqui para a gente tomar um café e mostrar a nossa situação aqui. Eu quero conhecer as suas instalações aí. Denis, um abraço virtual para você, tá? Tudo de bom. Eu costumo usar algumas frases, né? Ao infinito e além, né? E aquilo que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade. Poxa, muito obrigado, Paulo. Valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Poxa, uma honra sempre. Conte comigo e o que precisar, estou às ordens. E olha, continue seguindo o seu trabalho e admirando sempre. E essa frase sua, pode ter certeza que ela marca a gente. Continue isso. E os perambulandos por aí também é uma coisa que é muito legal. Continue com isso, porque você sabe que isso motiva, cativa a gente aí, Paulo. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e espero a sua visita. Bacana, Denis. Abração para você. Um Tchau. abraço, Paulo. Tchau, Tudo tchau. de bom.